Zacarias e Isabel. Eles eram um casal justo, ao qual o Senhor ele olhou lá de cima e viu. É igual eu e você, irmãos, do Senhor ele nos vê lá de cima. Tudo que a gente faz aqui na terra. Como o pastor disse, não adianta eu esconder do pastor, da missionária, dos irmãos. Mas quando a gente olha para um lado, olha para o outro. Sabe por quê, irmãos? Eu vou contar rapidinho para você aqui. Meu patrão disse assim para mim: Inácio, bora jogar um lixo ali, rapidinho. Eu disse: bora, de manhã cedo, irmão, quando eu fui hoje trabalhar. Peguei um lixo e ele disse: olha, está todo mundo ressacado das porfeiras. Vai ser rápido, a gente joga lá no container e vem embora. Aí eu peguei, tirei o lixo dentro do carro, joguei. Ele disse: olha, ninguém nós viu. Quando a gente foi sair no carro, a gente olhou para cima, tinha uma mulher lá em cima do prédio, nós olhando. Ainda deu com a mão assim para nós. Eu disse: olha, não adianta a gente olhar para um lado, olhar para o outro, mas quando a gente olha para cima, tem alguém sempre nós olhando o que a gente está fazendo. Aí sim, ele disse: é verdade, né? Eu digo: é. Você pode prestar atenção, irmão. Você olha para um lado, você não se preocupa em olhar para cima. Você se preocupa sempre em olhar para os lados, para trás, para ver se vem alguém, para ver se alguém está olhando. Você não se preocupa em olhar lá para cima. É quando a gente olhamos lá para cima, a gente vai ver que tem um Deus que vai batalhar por mim e por você. A Bíblia vai dizer que quando ele vê esse casal justo na terra, ele vai fazer algo diferente. Porque ele viu ali Zacarias, ele era o sacerdote. A Bíblia vai dizer que quando vai chegar um tempo de um sacerdote entrar no Santo dos Santos, quando ele vai entrar no Santo dos Santos, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele vai se preparar para entrar ali dentro. Todo sacerdote tinha o maior privilégio de entrar no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício. Porque, irmãos, era difícil. A Bíblia vai dizer que eram 28 turnos, e cada turno tinha 8 sacerdotes. Então, cada vez que era para um sacerdote entrar no Santo dos Santos, faziam um sorteio, irmãos, para ver qual ia ser o sacerdote que ia fazer o sacrifício lá dentro. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Zacarias, quando ele vai casar com a sua esposa Isabel, ele vai casar com ela novo. Mas no decorrer do período, todo judeu ele tem um sonho de quê? De dar continuidade na sua linhagem. Ele vai descobrir que Isabel era estéril. Ela não podia gerar filho. Irmão, para um judeu era um fiasco para ele. Como ele ia fazer para deixar uma descendência para ele? Ele queria alguém, irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele vai pagar um preço. Ele vai descer em oração e vai pedir para Deus algo para ele. A Bíblia vai dizer que Zacarias começa a clamar e pedir para o Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele começa a pedir, ele começa a fazer algo diferente para o Senhor. Ele começa a clamar a Deus, começa a pedir para ele: Senhor, abre a madre da minha esposa, Senhor. Tu sabe que nós precisamos, Senhor, eu como sacerdote da tua casa, Senhor, preciso deixar um herdeiro para dar continuidade no meu chamado, Senhor. Porque era essa a regra, irmão. Ele tinha que ter alguém para dar continuidade no chamado dele. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias, ele foi feito o sorteio, caiu no turno dele, aí foi feito outro sorteio, porque lá tinha 8 sacerdotes. Quando ele vai fazer ali um sacrifício, vai fazer o sorteio, cai de novo, cai quem? Zacarias. Zacarias, então, ele vai se preparar para entrar dentro dos santos dos santos. As suas vestes tinham que estar impecáveis, irmão. E o corpo tinha que estar em plena santidade. Zacarias não podia estar ali fazendo algo, não. Ele tinha que estar passando um ano se preparando para entrar nos santos dos santos, para fazer o seu sacrifício, para fazer aquilo que ele tanto sonhou em entrar ali, porque era o sonho dele de pelo menos uma vez ele entrar e fazer o sacrifício do santo dos santos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele se prepara todo. Quando ele vai se preparar, irmãos, ele coloca um sino na sua cintura e tem uma corda segurando ele. A Bíblia vai dizer que ele vai entrar no santo dos santos. Quando ele entra dentro dos santos dos santos, a Bíblia vai dizer que a Shekinah do Espírito Santo, ele entra dentro dos santos dos santos. A Bíblia vai dizer que quando o sacerdote ele ia oferecer o sacrifício, se tivesse barulho, se o seu corpo se mexesse, era porque o Senhor ele tinha aceitado o sacrifício do sacerdote. Mas se não tivesse barulho, não tivesse nada, o Senhor tinha o quê? Matado, tinha abominado ele naquele exato momento, porque ele estava em pecado quando ele entrou dentro dos santos dos santos. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias está dentro dos santos, a Bíblia vai dizer, irmãos, quando ele se prostra,
para adorar o Senhor, a Bíblia vai dizer que desce um anjo lá dentro e diz para ele: Zacarias, hoje as tuas orações foram ouvidas. Porque Zacarias, ele clamava, para você ter uma ideia, se a oração dele hoje foi ouvida, é porque há muito tempo ele vinha orando, ele vinha pedindo algo da parte de Deus. É igual eu e você, irmãos. Quantas vezes a gente não tem dobrado o joelho e pedindo algo para Deus? Quantas vezes eu não dobrei meu joelho e eu com a minha esposa disse: Senhor, nós precisamos de uma casa, Senhor. Nós não temos casa. Nós precisamos, Senhor, de uma casa para a gente morar. Minha esposa é grávida. E a gente pagou um preço orando e buscando. A gente colocou num propósito de orar de 3 da madrugada todos os dias, até Deus nos abençoar com uma casa. Para você ter uma ideia, irmãos, que a Bíblia vai dizer que a oração de um justo, ela surge os seus efeitos. Entramos no propósito de 3 da madrugada para o Senhor nos abençoar. Passando de ali o que? Eu acho um mês. Fomos num culto, ninguém sabia desse propósito. Quando chega no culto, o pastor Elias é usado por Deus ali e diz que Deus estava entregando a chave de uma casa para alguém naquele culto. Eu olhei para minha esposa, ela sabia que a gente tinha pedido para o Senhor, levantamos a mão e eu olhei para ela e disse: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Quando a bênção vem para chegar nas tuas mãos, irmãos, vai ter luta, vai ter sacrifício, e nós sentimos a mão pesar. Aí a minha esposa, a mulher sábia, ela pegou a minha mão e se levantou junto de novo. Passando 5 dias, irmãos, o Senhor nos deu a nossa casa. O profeta, quando é de Deus, ele entrega e Deus cumpre a promessa. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele vai pedir para o Senhor abrir a madre da sua esposa, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Zacarias ali, o anjo desce de Zacarias: hoje as tuas orações foram ouvidas. Quantas vezes você não tem orado e tem pedido algo para Deus, irmão? Se eu falar assim: irmão, eu não pedi nada para Deus, você está mentindo. Todos os dias a gente se levanta e diz: Senhor, diz-me aqui, Senhor. Senhor, eu preciso disso, Senhor. Creio que tu vai fazer algo, Senhor, para acontecer isso na minha vida. Quantos hoje não fizeram um propósito com o Senhor, irmãos? Quantos não estão passando uma luta, mas estão convictos e têm a certeza que a vitória vai chegar? Aleluia. Eu aprendi algo com a minha esposa, de preparar o culto de ação de graça antes da bênção chegar. Por quê, irmãos? Eu já estou decretando eu mesmo a minha bênção, porque eu sei e creio no Deus que eu sirvo. Paulo vai dizer: bem sei quem tenho crido, irmão. Então eu sei quem tenho que adorar, irmão. A campanha está aí. Você vê muitas promessas, né, pastor? Muitas promessas, pessoas que nunca te viu e pessoas que falam com você só nessa época. Olha, a porta da sua casa, lhe promete, quando chega no final não cumpre. Mas a palavra do crente tem que ser só uma. Eu digo para você: se você colocou um propósito no altar do Senhor, se você disse: Senhor, eu vou fazer, Deus, ele vai cumprir. Mas se você não cumprir aquilo que você prometeu para ele, tem gente que está pagando um preço, pastor, porque prometeu algo para Deus e não fez. Senhor, quando eu receber a minha bênção, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou preparar um culto. Aí papai entrega a bênção. Aí olha, não fez o que prometeu. Quando Deus entregou uma bênção para mim, com a minha esposa, para a gente fazer o nosso pátio, terminou o pátio, fizemos o culto ali, para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos entregado. Eu sempre engrandeço a Deus todos os dias, irmãos. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias ele vai clamar, quando ele está ali, quando o anjo desce e fala com ele, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele sai de lá alegre, sai feliz, sai convicto que Deus é maravilhoso, que Deus é maior na vida dele. Ele vai para sua casa feliz, porque quando ele vai para sua casa, o anjo desce.
A Bíblia vai dizer que a sua esposa, o anjo abre a madre da sua esposa. A sua esposa vai ficar grávida, vai passando o tempo. Vai parecer quem grávida? Isabel, irmãos. Muitos vão olhar e dizer, essa mulher não podia engravidar, o que é isso? Será que ela está com... Qual é o nome daquele negócio que dá assim? Mioma, né? Mioma? Que é a mulher que fica assim, parece que está grávida, né? Cisto. Então, diga, as pessoas poderiam dizer assim para Isabel, olha, isso aí deve ser alguma doença que ela está. Mas ele não conhecia o Deus que ele servia. Eu vou dizer para você algo que Deus manda dizer essa noite. Deus, Ele quer a tua perfeita adoração. Ele não quer que você divida a sua adoração. Sabe por quê, irmãos? Quando você vai pedir algo para Deus, você não pede parcelado para Ele. Você quer que Deus entregue a bênção completa na sua mão. Aí você vem e faz, não, vou fazer hoje, amanhã eu não faço, hoje eu não faço. Aí tarda a bênção. Mas eu vou dizer algo para você. Papai, Ele está aqui essa noite. O Senhor está dizendo que Ele vai abençoar pessoas aqui poderosamente. Pessoas que fizeram propósito há muito tempo com o Senhor. Papai está dizendo que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Pessoa já foi usado para você. Vão dizer, olha, o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí às vezes você esquece até da promessa que Deus fez na sua vida. Mas você tem que lembrar todos os dias que nós vivemos por debaixo de uma promessa. Todos os dias nós temos que mostrar e dizer, Senhor, nós vivemos debaixo da tua promessa, Senhor. Quem somos nós, irmãos? Perto de Deus não somos nada. Mas Deus, Ele é absoluto. Deus, Ele é maior na nossa vida. As pessoas podem olhar para você e dizer, não, esse aí não vai conseguir. Muitos olhavam para Isabel e diziam, isso aí não está grávida não. Foi passando o tempo, até Zacarias duvidou da palavra quando o Senhor falou para ele. E a Bíblia vai dizer que ele vai ficar mudo até nascer a criança. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a Isabel ela vai ficando com a barriga grande. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele visita Maria, Jesus já estava sendo gerado ali. A Bíblia vai dizer, irmãos, isso foi interessante que o pastor pregando aqui no culto de Santa Ceia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Maria vai visitar Isabel, ela vai dizer, que honra eu tenho de ter a mãe do meu Senhor aqui. Que privilégio era esse, irmãos? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ela se abraça, João Batista, dentro do ventre de Isabel, ele vai se mexer. Porque a Bíblia mesmo ela diz, e a criança se mexia de um lado para o outro. De um lado para o outro. Era a presença de Deus, irmãos. Era Deus fazendo algo impossível para o homem. Quantas vezes você olha e diz, isso é impossível para mim, eu nunca vou conseguir. A Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que vai chegar um tempo que Isabel vai ter a criança. Quando ela vai ter a criança, muitos olham para Zacarias e dizem, Zacarias, que nome tu vai dar para ele? Porque ela tinha que dar continuidade. Ele vai dar um nome que saiu fora da linhagem dele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Zacarias ali leva para ele, ele ainda está mudo. Porque ele duvidou do Senhor. Quantas pessoas não têm duvidado das promessas de Deus sobre a sua vida? Quantas pessoas dizem assim, não, eu acho que não é verdade. Deus, Ele fez tantas promessas na minha vida, que todos os dias eu agradeço a Ele pelas promessas. E tem promessa de Deus que está se cumprindo sobre a minha vida. Promessa de Deus que vem sobre a minha vida está se cumprindo. Porque Deus Ele é fiel, Ele é maravilhoso. A Bíblia vai dizer que quando eles vão decidir, não, a gente vai colocar, Zacarias vai falar e vai dizer, João Batista. Colocou o nome dele, da criança, João Batista. Ele vai separar João Batista, ele vai ser separado. A Bíblia vai dizer que Zacarias ainda vai dizer que ele é nazireu. Nazireu vai dizer que é separado. Quando João Batista é separado para Deus,
A Bíblia vai dizer que na cabeça dele não passou navalha. Ele nunca beijou na boca. Ele nunca se deitou com nenhuma mulher. Ele era puro, ele era santo. Por isso que Jesus vai dar o maior testemunho. Ele vai dizer que nunca houve e nunca haverá homem nascido de mulher igual a João Batista. Porque João Batista, quando ele segurou o cajado, ele servou nesse cajado até o final. A Bíblia vai dizer, o versículo que nós lemos aqui, para chegarmos aqui agora, João Batista, imagina, as pessoas no deserto. João Batista estava no deserto, a Bíblia vai dizer que ele vai se alimentar de quê? De mel silvestre. A sua roupa era o quê? Pele de camelo. E o seu cinto era um cinto de couro que ele usava. A Bíblia vai dizer, irmãos, que João Batista tinha sido separado. Jesus, Deus tinha levado, separado João Batista para onde? Para o deserto. Meu filho, vamos para o deserto agora que você vai ser preparado. A Bíblia vai dizer que com 30 anos, João Batista ele vai ser levado para o deserto. Agora imagine João Batista quando chega o tempo, né, pastor? Que Deus diz assim, meu filho, chegou a hora. A Bíblia vai dizer que João Batista começa a pregar no deserto. Ele vai para um lugar onde ninguém queria estar, no deserto. É no deserto que João Batista ele vai ser próspero. Sabe por quê, irmãos? A unção ela faz a diferença. Não eram as palavras que João Batista pregava, mas a unção que era sobre a vida dele fazia pessoas vir de longe se encontrar com João Batista. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando elas vinham, João Batista batizava. O que era a pregação de João Batista era arrependimento. Hoje você não vê muitas igrejas pregando arrependimento. É difícil. Eu sempre escuto aquela rádio Boas Novas e tem um programa que eu sempre falo assim com o rapaz que trabalha comigo. Da hora que o pastor começa aquele programa, até a hora que finda, ele pedindo, dizendo para o irmão, irmão, se o senhor quer ser próspero, o senhor tem que abençoar o pastor. Irmão, você ser próspero, tem que abençoar o irmão, tem que abençoar a igreja. E eu sempre digo assim, eu agradeço todos os dias a Deus, irmão, pelo pastor que Deus nos deu. Um pastor que ele não se preocupa com dízimos e oferta, não, irmão. Ele se preocupa em pregar a palavra. Porque quem faz a obra é Deus, irmão. É Deus que ele vai trabalhando, é Deus que vai usando, é Deus que vai abençoando. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando João Batista começa a pregar arrependimento, começa a pregar, as pessoas vêm ter com João Batista. As pessoas vêm com ele. As pessoas dizem, chegam até João e pedem para ser batizado. E João vai dizer, olha, eu batizo hoje com água, mas vai chegar um tempo que vai vir um após mim, que vai batizar você com o quê? Com fogo. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando João Batista passa por tudo isso, a Bíblia vai dizer, irmãos, que vai vir Jesus. Jesus, quando ele vai a caminho a João Batista para ser batizado, quando Jesus é batizado, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o Deus lá em cima vem fala, esse é meu filho amado e que eu me comprazo. A Bíblia é bem clara em dizer, irmãos, que tudo isso que aconteceu é um período que nós passamos sobre a nossa vida. É um período que nós passamos de luta, de tribulação. Vê as lutas que nós temos enfrentado todos os dias. Vê a luta que você tem enfrentado para chegar aqui. Vê o sacrifício que todos os dias nós fazemos para estar na presença do Senhor. Todos os dias tem um sacrifício. Todos os dias você não viu a chuva que ameaçou em cair. Muita gente vinha para a igreja, mas viu que não vou, porque olha como já fechou o tempo, 4 horas da tarde, já não vou para o culto hoje. Porque a chuva já vem aí, está chegando. Chegamos aí, a chuva começou só um pouquinho assim, a minha esposa, bora logo, a gente veio. Eu disse assim para ela, assim, viemos para casa do Senhor adorar Ele e engrandecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós sabemos o que Deus tem feito sobre a nossa vida. Sabemos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Pessoas aqui, irmãos, que o Senhor manda dizer, prepara logo o culto.